Henrique Pichon-Rivière foi um psiquiatra nascido em Genebra em 25 de junho de 1907. Filho de pais franceses, Afonso Pichon e Josefina de la Rivière, teve mais 5 irmãos. Em 1910, com apenas 3 anos, imigrou-se para a Argentina com sua família. Foi um dos fundadores da Associação Psicanalítica Argentina e criou a psicologia social operativa e a técnica dos grupos operativos. Junto com Arminda Berasturi, sua primeira esposa, contribuiu para a divulgação das teorias de Melanie Klein e introduziu os pensamentos lacanianos na Argentina, apesar de nunca ter se considerado lacaniano. Seu contato com a cultura tanto europeia quanto latina teve grande influência sobre suas obras, que sempre procuraram articular diferentes campos problemáticos. Sua atividade pioneira e sua produção teórica influenciou o pensamento científico e cultural da Argentina. Henrique Pichon-Rivière veio a falecer em 16 de julho de 1977, em Buenos Aires. Em 1926, Henrique Pichon-Rivière instala-se em Buenos Aires e inicia seus estudos em medicina na Universidade de Buenos Aires. Dentro da medicina, ele se aprofundou na psiquiatria, buscando superar o dilema de uma formação médica mais focada na morte do que na vida. Ainda como estudante, inquietou-se com as abordagens dominantes dos pacientes, que considerava desintegradora. Assim, começou a compreender a necessidade de desenvolver uma abordagem que unisse os pontos de vista físico e psíquico, integrando o estudo do corpo e da mente, que na época, em 1930, eram tratados de forma desarticulada. Inicia sua prática psiquiátrica no Asilo Torres, onde se sensibilizou pela forma como os pacientes eram tratados e sentiu urgência em criar novas formas de tratamento, aqui já sendo influenciado por Freud. Então, organizou um time de futebol com os pacientes para trabalhar socialização, convivência e cumprimento de regras. Tentava também distinguir as diferenças entre os transtornos emocionais e orgânicos, separando o orgânico do psíquico. Em 1936, iniciou seu trabalho no Hospital de Mercedes, onde se deparou com 4.500 pacientes em condições precárias. Rivière era responsável pela admissão de novos pacientes e entendeu que era um momento crucial para estabelecer uma abordagem integrada entre a família e os pacientes. Notou, porém, a falta de manejo dos enfermeiros em relação ao tratamento dos pacientes e resolveu formar grupos para transmitir seu conhecimento, para que pudesse então ter o melhor desempenho e mais eficaz de acordo com cada quadro clínico. Durante seu trabalho no Hospital de Mercedes, presenciou a greve dos enfermeiros. Pichon-Rivière então criou um grupo com os pacientes, passou seu conhecimento e instruções para eles para que pudessem ajudar os demais, e notou uma melhora na saúde mental deles. Essa experiência começou a construir a sua teoria de grupos operativos. Em 1942, fundou a Associação Psicanalítica Argentina juntamente com outros profissionais, onde ministrava aulas de psiquiatria psicanalítica e psicologia social, difundindo as ideias de Melanie Klein. Em 1949, inaugurou seu consultório, o Instituto Pichon-Rivière. Em 1950, encontrou-se pela primeira vez com Jacques Lacan e precisou explicar a ele por que utilizava o termo psicologia social ao invés de usar psicanálise social. Em resposta, explicou a Lacan que enquanto ele e Freud pensavam no sujeito relacional, ele focava no sujeito agente, produto e protagonista da história. Em 1953, fundou o Instituto Argentino de Estudos Sociais, que em 1958 passou a chamar-se Escola de Psiquiatria Social. Em 1956, realizou o experimento que ficou conhecido como Experiência do Rosário, que consistia em reunir pessoas de vários lugares para validar na prática uma das teorias de grupos operativos que ele vinha construindo há anos. Nessa ocasião, se sistematizaram a didática corporativa. Em 1967, muda a conceitualização geral da Escola de Psicologia Social, que passa a ser cursada durante 5 anos e estará aberta a qualquer pessoa sem exigência ou requisitos prévios. Entre 1969 e 1970, publica os primeiros artigos juntamente com Ana Quiroga. Mais tarde, quando reunidos, os artigos dão origem ao primeiro livro de psicologia da vida cotidiana. Em 1971, edita sua primeira obra, Da Psicanálise à Psicologia Social, em 3 volumes, que são eles: O Processo Grupal, A Psiquiatria, uma Nova Problemática e O Processo Criador.
Uma de suas principais obras são El Processo Grupal, de 1985. Essa obra é essencial para compreender a teoria dos grupos operativos. Pichon-Rivière explora as dinâmicas internas dos grupos e como podem ser usados para promover a aprendizagem e a transformação. Segunda obra mais conhecida seria a Teoria del Vínculo, de 1994. Neste livro, Pichon-Rivière apresenta as teorias dos vínculos, destacando como eles são fundamentais para o desenvolvimento psicológico e social. O terceiro é El Processo de Enseñanza-Aprendizagem. Pichon-Rivière analisa os processos educativos a partir de uma perspectiva psicoanalítica e social, enfatizando a importância dos vínculos no processo de aprendizagem. A quarta é Entrevista Psicológica e Psicoterapia. Este livro aborda técnicas de entrevista e psicoterapia, destacando a importância do vínculo entre terapeuta e paciente. A quinta seria Psicologia de la Vida Cotidiana. Pichon-Rivière explora a psicologia do cotidiano, mostrando como os processos psicológicos influenciam como a vida diária das pessoas. E o sexto seria La Psiquiatria, uma nueva problemática. Este livro aborda novas problemáticas e enfoques de psiquiatria, trazendo uma visão inovadora para a época. Essas obras são cruciais para entender a profundidade e a abrangência do trabalho de Henri Pichon-Rivière.